A China tem um plano no valor de quase US$ 1 trilhão, não para um arranha-céu ou linha ferroviária, mas para unir 9 cidades, além de Hong Kong e Macau, em uma supercidade conectada. Ela está na costa sul da China, perto da foz do delta do Rio das Pérolas. No mapa, Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen e outras cidades parecem bem próximas, formando um aglomerado. Mas o governo chinês não as vê como pontos separados. Ele as enxerga como peças de um quebra-cabeça que, ao ser montado, pode criar uma das regiões metropolitanas mais poderosas do mundo. Os números dão uma noção da escala. Essa região tem cerca de 56 mil quilômetros quadrados, equivalente à Virgínia Ocidental, Estados Unidos da América, ou ao dobro do país de Gales, Reino Unido. Mais de 70 milhões de pessoas vivem nessa área, superando a população da França. Todas concentradas em uma zona costeira que você pode atravessar de trem em apenas algumas horas. A China chama isso de Grande Área da Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, e o nome tem propósito. Ela foi modelada com base em outros polos globais, como a Baía de Tóquio ou a Baía de São Francisco, ambas conhecidas por combinar várias cidades em potentes motores econômicos. O objetivo é fazer com que a área da Baía da China compita no mesmo nível e possivelmente as supere. Economicamente, a Grande Área da Baía já produz cerca de US$ 2 trilhões em produto interno bruto por ano, colocando-a no mesmo patamar de países inteiros como o Canadá ou a Itália. O que faz esse agrupamento de cidades ser tão relevante e justificar tanto investimento para uni-las? É aí que precisamos começar olhando para o que realmente existe dentro dessa região e o que cada cidade tem a oferecer. A Grande Baía inclui 9 cidades do continente na província de Guangdong, além das 2 regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. Essas cidades já são fortes individualmente. Shenzhen é polo tecnológico, sede da Huawei, Tencent e DJI. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo. Guangzhou é um importante polo comercial há séculos. Sozinhas, não igualam a força combinada de regiões globais como Baía de Tóquio, Nova York ou Vale do Silício. Os líderes chineses creem que, ao unir essas cidades econômica, física e socialmente, criam uma região integrada capaz de competir com os maiores polos do mundo. Ou seja, não é só sobre números maiores, mas sobre tornar a região uma grande máquina econômica e não vários pequenos motores. Também existe um aspecto estratégico. Hong Kong e Macau seguem o modelo um país, dois sistemas, mantendo moedas, leis e fronteiras próprias. Ao conectar essas cidades a Shenzhen e Guangzhou, Pequim busca garantir que seu crescimento de longo prazo esteja mais vinculado ao continente. Mantém a região estável, competitiva e eficiente ao mesmo tempo. Sem coordenação, cidades constroem seus próprios aeroportos, portos, parques industriais e zonas tecnológicas. Planejando juntos, podem compartilhar recursos sem duplicar. Uma fábrica em Dongguan pode usar tecnologia de Shenzhen, receber financiamento de Hong Kong e exportar por Guangzhou sem atritos se o sistema funcionar como planejado. A ideia é simples: tornar a Grande Baía uma zona econômica poderosa que rivalize com as mais desenvolvidas do mundo. O desafio é transformar essa ideia em uma realidade funcional, e é aí que a história entra em cena. Porque esse plano está em andamento há mais de uma década. As raízes desse plano remontam a mais de 15 anos. Em 2008, planejadores centrais da China propuseram unir as 9 cidades continentais do delta do Rio das Pérolas em um grande aglomerado urbano. Parecia ambicioso e até irrealista na época, mas não era só conversa. O governo começou a planejar como integrar o transporte, a indústria e os recursos em toda a região. Em 2010, o conceito já era prioridade nacional. Em 2017, Guangdong, Hong Kong e Macau assinaram acordos para coordenar estratégias de desenvolvimento. No ano seguinte, o Conselho de Estado deu ao projeto seu nome oficial: Grande Baía de Guangdong, Hong Kong, Macau. Então veio o ponto de virada.
Em fevereiro de 2019, Pequim divulgou o Plano de Desenvolvimento Geral, o documento principal que detalhava como a Grande Bahia deveria ser em 2035. Ele abrangia tudo: uma rede de transporte de alta velocidade conectada, polos de inovação e instituições de pesquisa compartilhados, portos e aeroportos coordenados, laços mais fortes entre as finanças de Hong Kong e a tecnologia de Shenzhen. O plano diretor apontou mais de 150 grandes projetos de infraestrutura, estimando o custo em mais de 2 trilhões de yuanes, ou cerca de 320 bilhões de dólares. Esse valor aumentou com o tempo. Somando projetos, investimentos e novas zonas, o total deve chegar perto de 1 trilhão de dólares. O que era uma visão futurista, em 2008 agora, é um roteiro estruturado, com leis, orçamentos e equipes de construção. E o próximo passo, para entender a Grande Bahia, é olhar para as próprias cidades, os protagonistas que compõem essa fusão gigantesca. Para entender o que essa mega cidade realmente significa, é preciso olhar para os protagonistas que a compõem. Hong Kong, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, é um dos principais centros financeiros do mundo, com sistema jurídico e moeda próprios. É onde o capital internacional entra e sai da China, e isso dá à Grande Bahia uma vantagem global. Macau, muito menor, com 70 mil pessoas, mas é um peso pesado em turismo e cassinos. Pequim deseja que Macau diversifique para tecnologia e finanças, e a integração à Grande Bahia facilita isso. Guangzhou, com cerca de 15 milhões de habitantes, é o coração histórico do comércio no sul da China. Por séculos, tem sido a porta de entrada e saída de mercadorias da China, e hoje ainda é um polo de manufatura e comércio. Shenzhen, cerca de 13 milhões de pessoas vivem aqui agora. Há 40 anos era uma vila de pescadores. Hoje é o Vale do Silício da China, lar da Huawei, Tencent, DJI e milhares de startups. É onde ocorre a maior parte da inovação tecnológica local. Dongguan, o motor industrial. Suas fábricas abastecem o mundo com eletrônicos, roupas e máquinas. Grande parte das peças do seu celular ou laptop provavelmente já passou por Dongguan. Foshan, também famosa pela manufatura, de cerâmica a eletrodomésticos, e parte da área metropolitana de Guangzhou, também é conhecida na cultura pop como o lar da herança das artes marciais de Bruce Lee. Zhuhai, uma cidade costeira ao lado de Macau, conhecida pelo turismo, por alguma tecnologia e cada vez mais por ser uma ponte, literalmente e figurativamente, entre o continente e Macau. Huizhou, polo industrial em expansão, tem fábricas de eletrônicos e indústrias petroquímicas com papel discreto, porém relevante. Zhongshan é conhecida pela manufatura leve, especialmente em eletrônicos e iluminação, e historicamente famosa como a cidade natal de Sun Yat-sen, o fundador da China moderna, Jiang Min e Zhao Qing. Menores que os gigantes, mas ambas crescem com indústrias de papel, têxteis, novas energias e logística. Essas 11 cidades juntas compõem uma região muito diversa, reunindo finanças, tecnologia, turismo, indústrias e portos comerciais. E quando você conecta esses papéis, obtém uma economia muito mais poderosa do que a soma de suas partes. Unir cidades no papel é diferente. Para parecerem conectadas, é preciso uma infraestrutura física enorme. E é aí que a China já começou a construir em uma escala que poucos países conseguem igualar. A infraestrutura é essencial para o plano. Um destaque é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Com 55 quilômetros, é a maior ponte marítima do mundo. Inaugurada em 2018 por mais de 18 bilhões de dólares, reduziu o tempo de viagem entre Hong Kong e Zhuhai de cerca de 4 horas para menos de uma. Há ainda a linha expressa ferroviária Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong. Esse corredor liga Hong Kong diretamente à rede ferroviária de alta velocidade da China. A viagem de Hong Kong a Guangzhou, antes de 2 a 3 horas, agora dura só 47 minutos. Isso efetivamente reduz a região, tornando o deslocamento diário entre fronteiras uma opção realista.
Além desses projetos de destaque, o governo já planejou mais de 150 grandes projetos de infraestrutura. Inclui novas vias expressas no Delta, metrô ampliado entre Shenzhen e Dongguan e estratégias coordenadas de aeroportos em Guangzhou, Hong Kong e Shenzhen. Assim, eles se complementam, não competem. O objetivo é criar o chamado Círculo de Vida de 1 hora pelas autoridades. Uma rede em que qualquer ponto da Grande Bahia é acessível em 1 hora por transporte rápido. Essa construção está tornando o delta do Rio das Pérolas uma área metropolitana integrada. Mas a Grande Bahia é sobre mais do que concreto e aço. Para realmente unir 11 jurisdições, diferentes à China, também precisa integrar economias, políticas e até mesmo o cotidiano. Pontes e trens podem ligar as cidades fisicamente, mas não se trata apenas de um projeto de transporte. Para ser uma única região, economias, políticas e o cotidiano das pessoas devem estar conectados. Um exemplo é a Zona de Cooperação de Qianhai, em Shenzhen. É um distrito especial que incentiva parcerias entre empresas de Hong Kong e Shenzhen, unindo a experiência financeira de Hong Kong à tecnologia e manufatura de Shenzhen. Na outra margem do delta, a ilha Hengqin está sendo desenvolvida para ajudar Macau a expandir além dos cassinos, entrando em finanças, saúde e pesquisa, com apoio de Zhuhai. Também estão sendo tomadas medidas para facilitar o trabalho além das fronteiras. Residentes de Hong Kong e Macau agora podem solicitar permissões para viver em cidades do continente, tendo acesso a escolas, saúde e moradia. Viagens transfronteiriças ficaram mais fáceis com novas permissões e passes. No setor financeiro, programas como Stock Connect e Wealth Management Connect facilitam que investidores em Hong Kong, Macau e Guangdong movimentem dinheiro e investimentos com mais liberdade. Educação e pesquisa integram o plano. Universidades de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou criaram laboratórios e programas conjuntos para estudantes. Hospitais testam formas de compartilhar prontuários entre fronteiras, permitindo que pacientes de Macau sejam tratados de forma integrada em clínicas de Shenzhen. Essas mudanças, embora técnicas, tornam a Grande Bahia mais do que um simples conjunto de rodovias. Elas unem 11 jurisdições em uma região onde talentos, capital e ideias circulam quase tão livremente quanto em uma cidade única. Claro, tudo isso custa dinheiro. E a próxima pergunta é: se quase US$1 trilhão investidos nesse projeto realmente vale a pena? E que tipo de retorno econômico a China espera? A Grande Bahia já gera uma economia de cerca de US$2 trilhões americanos por ano. Se você tratasse essa região como um país, ela estaria entre as 10 maiores economias do mundo. Isso antes da integração estar finalizada. Até 2030, as projeções indicam que a GBA pode alcançar um produto interno bruto de 2,5 a 3 trilhões com a população chegando a 80 milhões de pessoas. Isso a colocaria entre as maiores economias urbanas do mundo, equiparando-a à Bahia de Tóquio, há tempos vista como a metrópole mais poderosa do mundo. Lógica simples, infraestrutura melhor e políticas unificadas reduzem o tempo perdido e tornam o comércio mais eficiente. Se uma empresa pode projetar um produto em Shenzhen, financiá-lo em Hong Kong, fabricá-lo em Dongguan e enviá-lo a partir de Guangzhou, tudo em um único dia. Esse tipo de agilidade se traduz diretamente em crescimento econômico. Claro, esse tipo de investimento massivo não se trata apenas de produto interno bruto, mas também de posicionamento a longo prazo. Para a China, a Grande Bahia é uma forma de ancorar finanças globais, tecnologia e manufatura em uma região integrada. É uma aposta econômica e também um seguro estratégico. A principal dúvida agora é o que isso representa para o mundo. Se a China conseguir fazer isso, a Grande Bahia pode se tornar um novo centro global de finanças, tecnologia e manufatura. Redefinindo nosso conceito de cidade no século XXI, se houver dificuldades, será um alerta sobre os limites da integração em grande escala. De qualquer forma, o mundo estará observando atentamente. O que ocorrer na Grande Bahia pode não só transformar o sul da China, mas também alterar o mapa urbano mundial. O que você acha? Será que 11 cidades tão diferentes podem funcionar como uma só? Será que esse projeto é ambicioso demais para funcionar?